Os quadrinhos são uma forma de contar a história que está ali, entre a beleza dinâmica do cinema e dos quadros e pinturas que pegam um momento e eternizam ele para sempre. Seja mostrando vastas planícies desérticas, como a gente vê no trabalho icônico do Moebius, ou indo para uma visão mais fluida e dramática, como mangás do Vagabond, de Takehiko Inoue, onde o Nankin deixa muito mais tenso o mundo e a história. Mas para complementar mais a sua biblioteca de grandes artistas, vamos ver mais o trabalho dele, que é o Mestre com a Aquarela e o Nankin, onde os lugares são detalhadamente desenhados com muito carinho, para destacar a personalidade única que cada um tem, criando um mundo realista, por mais que antropomorfizado. Então peguem suas lupas de investigação e deixem suas armas sempre carregadas, porque hoje vamos ver mais da arte noir de Juan Guarnido. Juan Guarnido, ilustrador, animador e quadrinista espanhol, se graduou em pintura pela Faculdade de Belas Artes de Granada, na Espanha. Trabalhando com a Marvel depois de se formar, já mostrava muito do seu interesse pela produção de histórias em quadrinhos. Mas como o mercado espanhol não era tão forte para esse tipo de produto, ele teve que encontrar outros trabalhos ainda relacionados à arte, fazendo parte da produção de séries de televisão por 3 anos, onde trabalhou e teve seu primeiro contato com o roteirista Juan Dias Canales. E é aqui que começam as primeiras conversas sobre produzir histórias em quadrinhos autorais. Guarnido então aplica para os estúdios Disney na França, trabalhando como artista de storyboard e lead animator em produções como Tarzan, Planeta do Tesouro, Atlantis, Hércules e tantos outros, atuando em grandes nomes da Renascença e pós-Renascença da Disney, onde a experiência que construiu se mostrou o principal alicerce de sucesso da sua carreira. Assim que sai da Disney, retorna ao seu contato e conversa com Dias Canales para produzir quadrinhos autorais. Nesse caso, começando a ilustrar o icônico Blacksad, sendo aclamado pela crítica e pelo público, ganhando seu prêmio Descoberta no Festival Internacional de Quadrinhos de Sierre e o prêmio Avenir no Festival Les Lanois, lançando depois em 2004 o segundo volume de Blacksad, Nação Ártico, sendo novamente um grande sucesso entre o público e crítica, levando em 2004 no Festival Internacional de Quadrinhos Angoleme os prêmios de escolha do público e trabalho de arte, o qual ganhou novamente em 2010 em outra edição, Alma Vermelha, do mesmo título, o prêmio de melhor pintor e artista multimídia. Ou seja, um grande artista reconhecido por diversos prêmios, tanto referenciando a sua qualidade técnica quanto o primor do texto de Dias Canales. A junção de um ótimo texto com uma técnica impecável deu para Blacksad o solo fértil que precisava para se destacar como referência de uma boa história e de um estilo gráfico inigualável. Blacksad é uma história cativante do início ao fim, com um mundo vivo que cada painel recheia mais a mente do leitor, com características de uma realidade dura, cruel e dolorosa, o que seria o completo oposto de se esperar de uma história com animais antropomorfizados como a gente já conhece. Porque se tem uma coisa que você pode esperar de Blacksad é que são noites sujas, barulhentas, encantadoras e regadas a álcool, ao mesmo tempo que pancadas, socos e chutes são carregados não só com o peso do punho, mas também com o peso emocional e violento, onde a cada esquina que o investigador vira, ou cada viela que ele se esgueira em busca de novas respostas para um crime incompleto, a cidade aguarda com uma violência tensa, que só busca um motivo, nem que seja um grito mais agudo, para queimar um estopim já curto e liberar toda essa raiva. Sendo também assim, justamente para o personagem principal, que também é símbolo dessa violência elegante de uma história noir. Mas para a gente entender completamente a história, a gente precisa falar sim também da estética desse artista tão incrível, não só dos símbolos desse mundo que é criado pelas suas mãos. Então, para isso, eu vou apontar alguns detalhes de cada quadrinho, certo? Porque não só acompanhamos a história amadurecendo, quanto a própria criação do mundo pela visão de Guarnido. O primeiro quadrinho, Entre as Sombras, te traz um visual mais drástico, que aponta um tom cinza nas primeiras páginas para dar um destaque emotivo, ainda mostrando pra gente traços bem marcados do pincel molhado sobre o papel, brincando cada vez mais com as cores e formas dos personagens, utilizando poses dinâmicas e com um gestual bem exagerado para acentuar mais as emoções, deixando tudo mais cartoon, trazendo para as páginas dos quadrinhos a experiência que ele tem com as animações da Renascença da Disney. Só que agora com um toque mais adulto e maduro para esse estilo gráfico, mostrando que sim, esse estilo icônico que marcou a infância de muitos, assim como a minha, pode amadurecer com o público, dando espaço para histórias inventivas e, assim como os próprios prêmios mostram, que são uma grande fonte de sucesso e interesse. Então, caso você esteja pensando, nossa, mas é um estilo tão infantil, isso pela sua estilização, dá uma chance.
Porque tirando da frente essa primeira lente de como que a gente vê esse trabalho, pode ter certeza que você vai encontrar um dos diamantes mais preciosos, tanto em maturidade artística, quanto em uma boa referência do que é construir um mundo orgânico. Onde cada pessoa que caminha aqui, caminha com um propósito. Cada item tá lá para aprofundar, por mais que seja em um sentido um pouco mais simples, a identidade daquela pessoa que cruza o caminho do nosso personagem principal. Seja ele um trompetista que atravessa a rua, ou as criaturas agasalhadas em uma multidão enquanto o investigador acende um cigarro. Tudo isso são pequenos detalhes que indicam quão bom é o quadrinho como forma e referência para se contar uma história. Porque cada personagem, cada vão, cada gesto tá ali para indicar mais pra gente dessa ambientação que remete às bases naturais do mundo em que a gente vive, sendo sim um paralelo direto, onde o mundo de Blacksad também passou pelo nazismo e pelo surgimento de grandes metrópoles. Tudo isso fazendo referências diretas a outros aspectos que existem e que o estilo escolhido para retratar as pessoas que habitam esse mundo é só uma simplificação de suas naturezas, para tornar o mundo em que essa história se passa uma caricatura mais exagerada. E por mais que você não goste do estilo antropomorfizado ou de pintar com aquarela, ainda pode levar com você para suas artes as soluções de ambientação do quadrinho que mostram quanto a gente pode aprofundar uma história nesses pequenos detalhes desenhados no cenário. E essa foi a nossa segunda conversa sobre referências que você deve ter como artista. Caso você não tenha visto o segundo episódio sobre o Moebius, recomendo muito que veja o vídeo da semana passada. E até a próxima semana.